Próxima passada. Página Aí foi. 252. A gente vai ler hoje? Vamos sim. Glória a Deus. Vocês gostam de ler? Adoramos. Bom, É legal, viu? então vamos lá. Bom dia. Começou a gravar. Então vamos no módulo 3, na página 252. Vou colocar lá no chat. 252. Ok. 2. Vocês lembram o que a gente estava falando na sexta-feira? Sobre célula, ser vivo. Isso, muito bem. Sobre os seres vivos, né? Aí vimos que para um ser ser considerado um ser vivo, ele precisa ter células, né? Aí cheguei a comentar com vocês que existem alguns seres que apresentam uma única célula e existem seres que possuem várias células, milhões de células, trilhões de células como a gente, né? Como ser humano. Alguém lembra dos dois nomes que eu falei? Quando a gente tem uma célula só, tem um nome, e quando tem várias, tem um outro nome? Alguém lembra? Unicélula e Unicélula e pluricelulares. É, isso mesmo. Isso aí, isso aí. Quando o ser vivo ele tem uma única célula, ele é chamado de unicelular. Quando ele tem várias células, eles são chamados de pluricelulares. Então, nós, seres humanos, somos pluricelulares, tá? Temos milhões, trilhões de células. Ok? A única coisa que tem pelo menos uma célula é a bactéria. Isso, exatamente. Aí eu dei como exemplo as bactérias, né? As bactérias, elas são seres unicelulares e os protozoários também são seres unicelulares. A gente vai falar também um pouquinho deles. Esses protozoários, eles são seres que podem causar algumas doenças na gente. Professora? Outros professores. Pluricelulares Professora, possuem apenas uma única célula. Travou tudo, travou sua câmera, seu áudio. Travou? Travou. Para mim, está bem. Só que eu tive um probleminha na outra aula. Agora estabilizou. Você está falando, está fluindo normal. Segue daí. Travou antes, mas agora está fluindo. Tá. Então, ó, Breno, desliga o microfone para a gente não ter a interferência também do microfone aberto. Ok. Tá? Bom, então vamos lá. Então, na 252, nós temos aí uma fotinho, tá vendo? Tem uma foto lá em cima na página 252. E pede para a gente responder, né, pensar na questão número 3, ó. Pede para a gente observar a foto e pensar na questão 3. A questão é o seguinte: qual é o ser vivo apresentado na imagem? Qual é o nome desse ser vivo aí? Atobá grande. Muito bem. Atobá grande. Isso aí, é uma ave marinha, né, chamada de atobá grande, tá? Aí ele coloca outra pergunta para a gente pensar. Ó. Em sua opinião, que características o ser vivo que você citou na questão 3 apresenta e que o tornam diferente dos componentes não vivos desse ambiente? Possui célula. Isso, muito bem. Se a gente olhar ao redor aí no ambiente, a gente consegue ver pedras,
a água do mar, o ar, né? Alguns gravetinhos aí, algumas folhas secas que já não têm mais vida, né? Conseguimos identificar alguns elementos que são elementos que estão na natureza, mas que são elementos não vivos. O único que apresenta vida aí nessa imagem é o atobá grande, tá? Que é uma ave marinha. E aí vocês já conseguiram identificar que é um ser vivo porque possui células. Hoje nós vamos aprender a diferença dessas células. Como que é uma célula de uma bactéria, como é a célula de um animal e como é a célula de uma planta, tá? Elas são um pouquinho diferentes. A gente vai ver quais são essas estruturas que elas têm. Algumas estruturas que elas têm diferentes, tá? Então, a nossa aula de hoje é específica sobre células e a diferença de uma célula bacteriana para uma célula animal e uma célula vegetal. Aí eu falei para outra turma, dei um recadinho à outra turma, que se vocês puderem, não desfaçam desse livro, guardem esse livro, porque essa matéria, a gente vai precisar dela o ano que vem também. Porque no 7º ano a gente vai estudar exatamente os seres vivos. Então, possa ser que a gente precise de alguma informação que tenha nesse capítulo. Tipo assim, tá? Então, é a base dos outros estudos dos outros anos, né? Isso, exatamente. Eu vou... Oi, Ju, não entendi. Eu nunca jogo os livros fora. Eu também não. Não, é porque tem gente que usa para pesquisa. Eu uso para pesquisa. Eu também não tem jogo fora, aluno não. que Deixa joga, tudo guardado aqui. inclusive... Eu tenho livro do Inclusive, até segundo no ano passado, teve uma história bem assim, bem atípica, que nunca tinha acontecido, eu nunca tinha ouvido falar, mas aconteceu no passado. O aluno, ele estava numa determinada série, né? Mas não estava indo bem, ele sabia que ele não estava indo bem, podia repetir de ano, e foi o que aconteceu, repetiu. Aí, o que ele fez? Ele jogou todos os livros fora. Chegou no ano seguinte, ele tinha repetido, ele estava na mesma série. Conclusão, ele poderia ter usado os livros de novo, porque ele não passou de ano. Ele jogou só ia pagar. A mãe teve que comprar tudo de novo. Olha só. Era só ia pagar os deveres. A mãe dele então, também não desfaçam. Jogado o livro fora, não? Jogou. Sem saber se ele tinha passado de ano nem nada. Não sei. Foi a mãe ou foi ela? Teve que comprar tudo de novo. Os livros eram novinhos e da mesma série que ele estava no ano anterior. Então, assim, foi um caso bem diferente, né? Tava novo, teve que comprar tudo de novo, porque ele repetiu e ele tinha jogado fora no final do ano. Doideira, primeiro, tipo assim, você vai jogar, então, primeiro olha se você passou de série. Se não é o caso de vocês, tudo bem, mas se alguém costuma jogar o livro fora, esse ano, esse aí, não joga, porque a gente pode precisar dele ano que vem. Tá? Porque, tipo assim, você precisar para... Tipo assim, você precisar para colagem. Para observar essas figuras, esses desenhos que a gente vai estudar hoje. Tipo assim, se ano que vem precisar, tipo assim, dever de pesquisa, dessas coisas assim, a gente poderá retirar desse livro também? Pode. Essa parte aí que a gente está vendo agora, esse capítulo, se eu passar alguma atividade, alguma pesquisa, pedir para fazer algum desenho, que eu costumo pedir muito desenho, é porque como agora a gente está um pouquinho distante, não tem como ficar vendo o caderno de vocês todos os dias. Eu acho que é bem melhor, tipo assim... Eu acho que é bem melhor, tipo assim, você fazer esse desenho na hora, porque lá na hora a senhora explicar como é o desenho, como se faz. Isso. Quando a gente desenha, a gente acaba guardando muita coisa na nossa cabeça também. Por isso que eu gosto de trabalhar muito com desenho.
mas, infelizmente, esse ano a gente está tendo que se readaptar, né? Mas, se Deus quiser, quando a gente voltar, ou no ano que vem, que aí vão ter muitos desenhos também, vocês vão ver, a gente possa fazer dessa forma. Eu gosto bastante de trabalhar com desenho. E aí, se vocês tiverem o livro, vocês vão poder pesquisar, né, nesse material que vocês já têm. Não vão precisar ir nem internet, nem em um outro lugar para pesquisar. Vocês já vão ter esse livro aí guardado. Tá bom? Então, não se desfaçam desses livros. Ok? Professora, Pode falar. ano que vem, eu acho que vou sair da escola, mas eu posso continuar usando esses livros? Isso, pode guardar esse, porque se você sair da escola, para qualquer outra escola que você vá, é o mesmo conteúdo. Todas as escolas seguem o mesmo conteúdo programático. Então, tudo que você está aprendendo esse ano, principalmente essa parte que a gente está falando hoje, tá? Vocês vão precisar bastante dela para o ano que vem. Então, independente se vai continuar estudando no Aragão Santos ou se vai estudar em outra escola, aonde estudar vai precisar desses conceitos que a gente vai... Eu acho que eu tenho até no segundo ano. Oi, João Pedro, pode falar. Eu não jogo livro fora, não, eu guardo. Isso, Eu acho que eu tenho livro até no segundo ano, que eu... Isso aí, porque aí vocês podem pesquisar, né? Bom, então vamos continuar. Ó, na página 252 ainda tem uma outra figura, tá? Essa figura aí, ó, é a figura de uma bactéria. A gente comentou que existem alguns seres que a gente não consegue ver a olho nu. A gente precisa do microscópio. Lembra que a gente falou isso? Aham. E esse ser aí, a bactéria, é um desses seres que a gente precisa visualizar ela em um microscópio, tá? A gente só consegue ver com a ajuda do microscópio. Nessa figura aí, é uma figura, é uma fotografia, né, própria retirada de um microscópio, tá? É uma figura real, isso daí é uma figura real, não é um desenho, não. E ela foi aumentada, ó, 14.000 vezes, olha só, para a gente poder observar ela desse tamanho aí, tá? Então, existem alguns microscópios bem potentes que conseguem, né? Até acho que alguém perguntou na aula passada quantas vezes conseguia aumentar. E aí eu falei para vocês que o microscópio eletrônico, ele é o melhor microscópio, ele é o mais potente, então ele consegue sim aumentar diversas vezes, tá? A senhora falou, eu até pesquisei também isso, que a gente tirou a dúvida, era 298 mil. Isso, exatamente. Então, nesse caso aí, ó, para essa bactéria em específico, foi colocada no microscópio, foi analisada no microscópio e o cientista teve que aumentar 14.000 vezes para a gente poder observar desse tamanho aí, tá? Até aqui, tudo bem? Uhum. Bom, agora a gente vai conhecer o conceito de célula. O que é uma célula? Alguém sabe me dizer? O que é uma célula? Uma célula... Um ser vivo? É o quê? É uma unidade. Um ser vivo? É uma unidade, muito bem. É a menor, né? Na verdade, é a menor unidade que os seres vivos têm no corpo. Então, se a gente juntar uma célula daqui, uma outra, uma outra, vai formar... Ah, tá, entendi. Tipo assim, igual a água. Se misturar as células e as moléculas, tipo assim, vai formar. Isso, é igual exatamente. As células. Se elas fossem juntando, vai formando nossos órgãos. O nosso corpo. Isso aí, exatamente.
Então, nós temos essa definição aí no livro, ó. Ele pede para a gente pensar, né? O número 5, que é uma célula, depois ele dá a resposta. Uhum. Vamos marcar, ó, no segundo parágrafo, aí do lado da bactéria. A célula é a menor unidade dos organismos. Tia, agora eu pensei, tipo, é uma boa pergunta. Quais são os... Assim, é uma célula que está machucada, tipo assim, você tem... Acontece um corte na sua mão. Células, tipo assim, que são responsáveis por fechar pela junção das células? Sim. Você teve um corte, né, na pele. Aí ali está aberto. O seu próprio organismo, ele fabrica novas células, tá? Para elas se juntar. Para elas se juntarem ali naquele corte. Ok? Eu tinha feito a seguinte pergunta, não sei se você conseguiu ouvir. Eu tinha perguntado o que era uma célula. Aí Mateus respondeu que era uma unidade, né? Realmente é uma unidade, é a menor unidade, né, para se formar um organismo, ou seja, um ser vivo, tá? Então, se a gente juntar uma célula com outra célula, for juntando, a gente vai ter o organismo todo. Agora, se a gente estiver falando num organismo unicelular, aí basta ter uma célula só. Essa bactéria aí só tem uma célula só, não precisa se juntar com mais nenhuma. Porque o corpinho dela, como ela é um ser muito pequeno, né, basta ela ter uma célula só. Tá? Quer falar, Paulo Vitor? Tipo assim, e as casquinhas que ficam machucadas, tipo, células em cima? Ou... Não, a casquinha já é um outro processo. A gente vai estudar isso um pouquinho melhor no 8º ano, mas eu vou tentar explicar a vocês de uma maneira bem simples. Geralmente, quando a gente tem o corte, logo em seguida esse corte vai sair o sangue, né? Uhum. Então, aquela casquinha é a parte do sangue coagulando, parando de sair daquele corte. Aí forma a princípio, tipo uma gelatinazinha, o sangue ele fica mais grossinho, e depois ele se solidifica, ele fica mais durinho e forma a casquinha. Tá? É uma forma do próprio corpo se proteger. Tá? Que aí fechou com aquela casquinha, o corte, e aí as células, elas continuam sendo fabricadas ali para depois aquele corte ser fechado também. Tá? Tipo uma solidificação. Isso, a casquinha ela está associada a essa multiplicação de células que está ocorrendo ali, mas ela tem a ver com a parte do sangue. É o sangue que parou de sair, coagulou, ficou mais grossinho, e aí formou a casquinha. Eu gostei da minha pergunta. É, interessante. Na outra turma, na sexta-feira, eles falaram assim, era a última aula, né? Foi até meio-dia. Aí, no final, eles falaram assim, tia, mas a gente não viu matéria nenhuma hoje, só conversamos. Eu sei. Aí eu falei, vocês é que pensam que a gente só conversou. Na conversa, nas perguntas, a gente está aprendendo também. Tia, eu sei que até meio-dia. Eu perguntei para Pedro Mesquita se ele estava em aula. As nossas dúvidas e, às vezes, as nossas curiosidades são assuntos também de matéria, igual essa sua aí. Ela não é uma matéria própria para o 6º ano. A gente vai estudar isso mais um pouquinho à frente, lá no 8º. Mas é matéria relacionada a ciências. Então, a senhora dá aula para o 6º ano no mesmo dia que a gente? A gente pode perguntar. Sim, eu dou aula na quarta e na sexta. Então, os dois e na sexta. Na quarta e na sexta. São todos os dias que tem aula de ciência mesmo.
Só que deles é primeiro. Deles, a aula de hoje foi logo na primeira aula. Aí eu pego vocês agora. E na sexta-feira deles é a última, é o contrário. Eu pego primeiro vocês, depois eu pego eles. É o contrário. Aham. Bom, vamos continuar então. Então, marcaram aí o conceito de célula? Ju, que tinha caído, conseguiu marcar aí no livro? O segundo parágrafo. Conseguiu? Bom, aí embaixo, ó, nesse outro parágrafo, a gente vai marcar de novo, que fala sobre os seres unicelulares, tá? É a explicação dos seres unicelulares, ó. Há seres vivos que são formados apenas por uma célula. Por isso, são chamados de unicelulares. As bactérias e os protozoários são exemplos de seres vivos unicelulares. Então, vamos marcar isso aí. Já eu vou deixar algumas pessoas lerem. Marcar tudo? Aí vai chegar o momento de vocês lerem. Pode marcar. Deixa eu só terminar essa parte de marcar, que aí eu vou deixar vocês lerem. Ok. Então, o que o livro fez? Ó, ele colocou uma foto de um ser unicelular, que é a bactéria, e lá na outra página, ele colocou uma outra foto, na 253, de um jacaré, caracterizando os seres pluricelulares, os seres com várias células, tá? Então, ele colocou uma imagem de um unicelular e uma imagem de um pluricelular. Vamos marcar essa explicação aí dos pluricelulares também, na página 253. Há também que são formados por várias células. Por isso são chamados de pluricelulares. Professora, não era mais fácil botar a foto de um humano, não? Pode ser também, poderia ser de um ser humano também. Não, quer pegar o jacaré do papo amarelo. Qualquer animal, tá? Qualquer planta poderia estar aí caracterizando os seres pluricelulares, porque tem mais de uma célula, tá? Então, poderia ser qualquer imagem, tirando bactérias e protozoários, né? Poderia ser o restante, o que vocês imaginarem poderia representar os pluricelulares, tá? A gente fala muito no ser humano porque é a gente, né? Aí eu falo muito no ser humano, eu sempre tento fazer uma comparação com o ser humano. Tá? Eu boto no jacaré. Só para deixar avisado, sem ser essa sexta outra, eu não vou poder participar da aula, mas eu vou assistir a aula gravada, tá? Ah, tá. Então, depois no finalzinho da aula, eu vou te dar um recado. Porque eu vou pedir para ver o caderno de programa de saúde e eu marquei justamente na outra sexta-feira. Aí o seu, então, eu venho na quarta. Tá bom. Tá? Uhum. Mas aí no finalzinho da aula eu não vou poder participar na sexta, mas eu não vou deixar de assistir a aula gravada, não. Mas minha mãe também vai ligar no colégio para explicar que eu não vou poder participar na quinta nem na sexta. Tá, sem problema. Professora, Oi. você já botou o exercício para fazer do programa de saúde? Já. Coloquei, o Gilberto já até fiz. Quarta-feira passada, dia 26. Eu já fiz. É sobre ele que eu vou falar daqui a pouco, porque ele vai estar valendo ponto. Tá? Tipo assim, se você errou alguma coisa no simulado, essa aqui, esse desenho exatamente. Eu acho que estava valendo 2 pontos, né? Que a senhora falou. Vou somar a nota no simulado. Tá? É 2 ou 1? Eu não lembro. Não, olha só, o simulado de ciências eram 5 questões, não eram? 4. 4? Uhum. Tá, então, essas 4 questões valem 5 pontos. Tá? Essas 4 valem 5 pontos. E a parte de programa de saúde, que são os textos e o exercício, que foi citado semana passada, que vocês vão fazer, quem ainda não fez, vai valer mais 5
5 pontos. Aí eu vou juntar os dois e vai dar a nota como se fosse do teste. Tô Tá chocada. bom? Mas eu vou explicar isso direitinho no final da aula. Vamos só terminar aqui de Professora, eu observar. imprimi. Oi? Eu imprimi. Tá, não tem problema não. Aí você vai me mostrar, cola no caderno e me mostra. Tá? Não tem problema não. Bom, agora então nós chegamos nas diferenças das células, tá? Nós vamos conhecer agora a célula animal, a célula vegetal e a célula bacteriana, que é da bactéria, tá? Nessa ordem, tá? Então, essa primeira célula que a gente está observando aí, grandona, é a célula animal, é a nossa célula e a célula de todos os animais. Todos os animais e todos os seres humanos temos essa célula aí, tá? É desse tipo. O que tem numa célula animal, tá? Nós vamos ter, ó, vê se todo mundo consegue ver aí no desenho. A membrana celular, que é essa parte de fora, se fosse uma casquinha, estão vendo? Aí temos a parte do meio, que é o citoplasma. Aparece. Aí dentro do citoplasma tem um monte de coisinha, que são chamadas de organelas. E no meio da célula, meio roxinho, a gente tem uma bolinha, que é o núcleo. Uma Tá? bolinha? Então, Né? uma bolona com uma bolinha dentro. Já no formato que deixaram, parece até um coração. Porque o que eles fizeram? Eles cortaram, eles fizeram um corte assim, na diagonal, para a gente poder ver o que tem dentro. Eu já vou falar o que é, tá? Então, ó, na célula animal nós temos 3 estruturas importantes. A membrana, o citoplasma e o núcleo. A membrana é a parte de fora, o citoplasma a parte do meio e o núcleo, essa bolinha bem lá dentro da célula. Tá? Dentro dessa bolinha, dentro desse núcleo, a gente tem o DNA, que é o nosso material genético. Tá. Esses rabiscos? Tem a coisa da mãe e do pai, né? Isso aí, onde estão essas linhas todas aí. Isso daí é o material É o que eles utilizam lá para fazer no programa de exame de DNA. É isso aí. É isso aí. Aí o que eles fazem? Nesse DNA, possui aí, no DNA, que também pode ser chamado de material genético, todas as nossas características que nós herdamos desde os nossos pais até de outros familiares, tá? Pode ser da avó, do avô também. Não é só a característica diretamente dos pais, não. Do pai e da mãe, não. Os pais têm características dos avós. Exatamente, isso aí. É uma linha, né? Dos pais vão para os avós, dos avós para os bisavós, e assim vai. Então, a gente pode herdar essas características de qualquer pessoa da nossa família. Por exemplo, às vezes, nasce uma criança com um olho azul, mas nem a mãe nem o pai tem um olho azul. Mas aí vai olhar lá para a bisavó e vai ver que a bisavó tem um olho azul. Então, de quem ela puxou aquele olho azul? Da bisavó, não foi da mãe e do pai. Né? Foi lá que DNA da parte que correspondia à bisavó. Certo? Aonde está isso? Aonde está esse DNA? Guardadinho, bonitinho, protegido dentro do núcleo. Tá? Ele fica guardado. Oi? Isso aí é a célula de um animal? Isso, de todos os animais. Inclusive da gente. Tá? Mas onde que fica isso? Aonde que fica isso? Em todas as partes do corpo. Se você pegar um fio seu do cabelo, um fio, ali tem várias células, tá? Se a gente colocar no microscópio, a gente consegue ver várias.
Já viram o comercial de shampoo? Já. Às vezes aparece o fiozinho do cabelo. Aham. E o fio do cabelo, quando aparece, tem várias partezinhas. Já viram? Não. Não? Quando o fio... Reparando nessas coisas. Quando no comercial, reparem só, quando no comercial apareceu o desenho do fio do cabelo, eles fazem um desenho, eles fazem um esquema, né, do fio do cabelo. E aí, nesse fio, tem um monte de partezinhas assim. Cada parte daquela é uma célula que constitui aquele fio de cabelo. Então, o fio de cabelo tem várias células. Se a gente pega um alicate e tira uma pelezinha aqui do cantinho do dedo que está incomodando a gente. Aquela pelezinha aí tem várias células. Tudo, em todas as partes que vocês pensarem aí do corpo de vocês, vão ter células. Se vocês pegarem uma gotinha de cabelo do nariz. Tudo. Oi, João Pedro, pode falar. Baba. Então é assim que a pessoa descobre quem é o pai biológico, assim, quando tá com dúvida, com o biológico. E a cera, tia? Exatamente. Até a baba Por isso que pode ser. Até a baba, isso. Não, a baba Por isso E que a a cera, gente tia? pode pegar qualquer parte do corpo. O DNA, ele pode ser feito pelo fio de cabelo, ele pode ser A cera feito de ouvido. pela saliva, né? Vocês chamaram de baba aí, pela saliva. Pode ser pelo sangue, pode Pode ser ser pela cera de ouvido? Hã? Pode ser pela cera de ouvido? Pode, também, pode. Pelo choro? Professora, Qualquer parte. Oi. pode ser até pelo choro da pessoa? Sim, pode sim. Pelo quê? Qualquer material, O que ele falou? qualquer material que Choro da você pessoa. consiga, qualquer material que você consiga coletar da pessoa, pode ser, tá? Só que geralmente, quando a gente precisa saber a paternidade, né, quem são os nossos pais, geralmente se faz com sangue porque é mais prático. Mas pode ser por qualquer coisa. Pode ser dente? Pode Totalmente demais foi ser exatamente. saliva, né? Mas não necessariamente só com essas coisas. Pode ser com qualquer parte do corpo. Incrivelmente. Tipo assim, também pode ser uma toalha. Tipo assim, a pessoa secou o cabelo, ficou alguns cabelos ali. Sim. Também serve a toalha. Pode. A pessoa babou no travesseiro. Pega aquela folha de travesseiro e faz o teste. Pode. Meu Deus, Pela gente. escova do cabelo. Pode. Não tem como. Mas eu sabia do a cabelo da professora saliva tem, mas não pode e do exame de sangue, não sabia? Professora, A pessoa que fuma, né? Quando joga aquele finalzinho do cigarro, aquela guimbazinha do cigarro, por ali também dá para fazer. ô professora, Tipo assim, a pessoa bebe o suco, ô aí professora, a pessoa vai lá, pega um cotonetezinho, passa aqui, ó. Toma, faz o teste. Pode. Toma, Pode faz o ser teste. também. Faz o teste. Oi, Brenda. pode ser pelo suor da camisa também? Também pode. Qualquer Gente, nunca senti meu coisa que você... Só que aí você vai ter que ter o suor mesmo, né? Vai ter que espremer num potinho, tá? Sim. Mas qualquer substância que você consiga coletar do corpo da pessoa. Se ele estiver na e você deixar a camisa secar, aí não vai dar para analisar. Mas se a camisa estiver marcada de suor e você conseguir tirar o suor dali, colocar num potinho, dá para fazer. Tá? Eu sabia do exame de sangue, do cabelo e da saliva. Não é só do cabelo e da saliva, não. Pode ser do cabelo, da saliva, do sangue, de alguma pelezinha do seu corpo, tá? Qualquer material que você consiga coletar do corpo da pessoa. Tô querendo esses Certo? olhos azuis, igual me avisa. Bom, então, para a gente passar para a célula vegetal agora. Na célula animal, então, nós temos 3 estruturas: membrana, citoplasma e núcleo, tá? Professora, Agora citoplasma é aquele negócio que
a coisa do fantasma que tem em Pac-Man? A parte do citoplasma, ela é uma parte um pouco mais líquida, parece uma gelatina, tá? Então, tem Pac-Man. Eu não sei, eu não conheço esse personagem, mas ele é tipo uma Parece geleia. fazer um Pac-Man, tia. Não, ele tem assim uma aparência de uma geleiazinha. Aham. Não, tipo assim, o Pac-Man é Não, é um Não, é um negócio redondo, tem um negócio aberto no meio. Então, se for dessa aparência que eu estou imaginando, o citoplasma é mais ou menos assim, tá? Ele tem bastante água. O citoplasma, ele tem uma grande concentração de água e tem essas organelas dentro, tá? mais sentido que eu. Agora, vamos lá na 254. Olha essa célula aí da 254. Parece um caixão. Essa é a célula das plantas, tá? De todos os vegetais. Se a gente colocar uma célula vegetal no microscópio, a gente vai ter essa aparência aí, tá? Isso que eu ia perguntar. Tipo assim, as plantas, elas têm mais de quantas células assim, Não, também tem várias, dependendo do tamanho da planta, né? São várias, são pluricelulares iguais a gente. E para elas, Só que aí o a processo quantidade vai depender do tamanho do vegetal. Tá? Maior, mais célula vai ter. E para elas fazer o processo da fotossíntese, é pelas células ou não? Também, a gente vai ver uma parte aí da célula, que ela tem na célula, que é responsável por esse processo. Fala é mais bonito que no corpo humano. As plantas também têm material genético? Também, não como o nosso, né? Mas tem características também, tanto que se a gente... Você não vai ser assim, por exemplo, da planta, uma mangueira de um limoeiro, a gente consegue ver as diferenças, certo? Sim, tipo assim, vou comparar um girassol com uma... Isso. Uma rosa, por exemplo. Um abacateiro. Isso, a gente consegue ver diferenças, né? Então, não são todas iguais, não. Bom, vamos observar, então, aí, ó. O que ela tem? O que nessa célula tem? Tem a membrana celular, igual na célula animal. Tem o citoplasma, igual na célula animal. E tem o núcleo, igual na célula animal. Então, as três partes que apareceram lá na célula animal, apareceram aqui também, tá? Só que nessa célula aparecem coisas a mais. Que coisas a mais são essas? Ó, a parede celular, o facúlo, que é esse espaço branco aí, grandão, e os plastos, que são esses verdinhos, que são os cloroplastos, que dá a pigmentação verde das plantas. E no processo de fotossíntese, eles são ativados, tá? Essas bolinhas verdinhas aí, ó. Então, ó, lá na célula animal, a gente só tinha 3 estruturas importantes. Na célula vegetal, a gente tem 6. A gente tem membrana, citoplasma, núcleo. Aí temos parede celular, vacúolos e os plastos. Como que uma planta consegue ter mais coisa do que uma pessoa? É porque ela precisa, como ela faz a fotossíntese, esse processo é um processo assim bem complexo, embora a gente ache que seja fácil para ela, mas não é. Ela precisa dessas estruturas a mais. Por exemplo, ela tem a membrana, ó, e ela tem essa parede celular. Essa parede celular é como se fosse um reforço da membrana, tá? Então, infelizmente, né, ou felizmente, não sei,
é uma célula com estruturas um pouco mais detalhadas, porque realiza o processo de fotossíntese e a gente não faz esse processo, tá? Professor, Agora, o que tem essa de complexa, tem a da bactéria de simples. Olha só a célula da bactéria, como é que é. Nossa, só um Tem negócio. aí, É tipo. tem a membrana, não tem quase nada. Tem a membrana, tem a parede celular, ó, laranjinha, e tem o citoplasma. Cadê o núcleo? Não tem. Não tem. Aonde está o material genético da bactéria? Lá. Está todo espalhado aí. Ó, todas essas linhazinhas aí é o DNA da bactéria, só que ele não fica protegido, pelo núcleo. A bactéria não tem na célula dela um núcleo, tá? Essa é a diferença também. Então, repetindo, para a gente terminar, acabou que não deu tempo de vocês lerem, mas aí sexta-feira deixo vocês lerem essa página. Eu reparei, pelo menos, eu acho que é melhor a gente comentar do que ler. Repetindo, então, a célula animal, ela tem membrana, citoplasma e núcleo. A célula vegetal tem membrana, citoplasma e núcleo, mas tem mais 3 coisas: parede celular, vacúolo e plásticos. E na célula bacteriana tem membrana celular, tem a parede celular, tem o citoplasma, mas não Material tem genético. O material genético. O material genético ele vai estar todo espalhado, todo misturado junto do citoplasma. Tá? Não vai estar guardadinho. Os olhos têm uma célula igual tipo assim, da planta, que dá uma cor ao olho, tipo assim, eu tenho meu olho, uma célula que a cor dela é castanho escuro, castanho claro. Não. O que vai dar a cor, vocês vão aprender isso também ano que vem, o que vai dar a cor aos olhos vai ser uma parte do olho que é chamado de íris. É ela que dá a cor nos olhos. Eu sei Fala, o nome da Mateus. professora, mas eu não sei como explicar, e também não sabia disso. Professor, Oi, Matheus, fala. olha aqui o coisa do Pac-Man. Ah, tá, entendi. Aí vocês disseram o que parecia com ele? Não é com ele, é que tem uns fantasmas no desenho. E daí. Então eu já sei qual é. Tá, já sei qual é. É, parece. Tá, agora que a gente já foi lembrar. Eu sabia. Agora que eu fui lembrar, realmente, parece uma mistura do citoplasma, porque o citoplasma ele é todo molinho por dentro, tá? Então, assim, a tia tá desantenada do mundo. Não sabe daquele meme lá, aí agora não sabe o que é Pac-Man. A tia tá... não, lembrei o que era. Bom, então, olha só. Na aula de sexta-feira, a gente vai ler esse texto do microscópio. Aí eu deixo cada um ler um pouquinho, tá? Porque não deu tempo hoje. Pensei que fosse dar tempo hoje, não deu tempo. Vou colocar, então, lá a informação da pontuação de programa de saúde no chat, ó. Para casa, então, não tem dever de casa no livro. O dever é organizar esse caderno aí, tá? professor, Oi. Uhum. Não te ouvi, não, Breno. Oi. o tema de programa de saúde para a semana que vem ou depois da semana que vem? Não consegui te ouvir. O dever de programa de saúde para a semana que vem? É, para sexta-feira que vem. Dia Então, 11. mas eu vou te quarta, né, tia? Você vai me mostrar a quarta, Paulo Vitor, porque já que você está com um probleminha que não vai assistir a aula sexta-feira,
Ó, copiar no caderno o texto. A senhora ia me falar alguma coisa também, depois que a aula acabasse. Então, é isso. Eu vou colocar aqui no chat as informações. Ó. Copiar no caderno o texto de programa de saúde e fazer o exercício. Professora, já fez a chamada? Vou fazer agora. Só um instantinho. Ok. Professora, pode imprimir? Pode. Ô, tia, eu só vou copiar até o 2 e cola no eu vou caderno e imprimir. depois responde o dever. Uhum. Tá? Quem for imprimir, imprime, cola no caderno e depois responde o dever do lápis aí para a gente depois corrigir. Ok? Uhum. Então, essa parte vai valer 5 pontos, tá? Tem que fazer, não pode fazer. Tá bom? Quem está com alguma coisa aí, com algum texto sem copiar, que são 4 partes, eu vou colocar as datas que estão postadas lá na plataforma, ó. A primeira parte do texto foi dia 5. Professora Maria me perguntou se era para anotar na agenda. Pode ser, pode anotar na agenda quem quiser. A segunda parte foi postada dia 12. Primeira parte, dia 19. Isso tudo de agosto, tá? E a última parte, dia 26, que foi quarta-feira passada, que é o exercício. Então, vocês vão copiar, vão procurar lá na plataforma, quem ainda não copiou, ou quem não imprimiu, vai procurar na plataforma nessas datas aí, todas essas partes, tá? Vai colocar tudo no caderno e no dia 11 de setembro, sem ser essa sexta, a outra sexta, a gente confere os cadernos, tá? Vou conferir os cadernos de vocês. Aí vocês vão ter que me mostrar o caderno, tá bom? Vou fazer a chamada, então, para liberar vocês, que eu ainda tenho que ir para outra turma. Tá, tia. Peraí. Vamos lá, então.